Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Agradeço muito aí, tá? Confiança, os contatos, enfim, e vamos aqui. E aí, continuando aqui esse debate, né, acerca dessa questão que foi gerada em razão dos honorários e sucumbências devidos à Fazenda Pública e rateado pelos procuradores do Estado, né? E o quão isso é nocivo aos interesses, né, do policial, do bombeiro, do servidor público e, como consequência, a população do Estado do Rio de Janeiro, surgiram ali algumas dúvidas, né? Então eu vou tentar aqui descortinar, tá? Que são importantes, tá? Porque essa falta de conhecimento, tá, impede você, policial, bombeiro, servidor, tá, e população do Estado de um modo geral, de exercer a sua cidadania, né, de um modo desimpedido. É isso, cara. Negar acesso à informação, cara, caramba, você entra ali no site, né, você entra lá na Alerj, no site, caramba, que confusão, né, cara? Que confusão aquela legislação lá, isso é uma vergonha pra gente, enquanto sociedade, cara. Mas não adianta ficar chateadinho, porque eu não vou parar, tá? Cara, o pão é pouco, tem que dividir, já falei, tá? E aí não tem essa, tá? Todos somos importantes, tá? Cara, brinquei, né? Essa questão aí dos órgãos, né? É isso. Então, o que eu falei, essa questão do corpo e dos órgãos, cara, e quando eu falo ali que não existe uma importância maior para um ou outro órgão do corpo Estado, isso explica tudo, né? São duas teorias principais, tá? Que estão gerando muito problema no Rio de Janeiro, tá? É a aplicação da teoria do órgão, tá? E da representação. É isso, cara. Fazer essa diferenciação, né, do que seja uma autarquia, pessoa jurídica de direito público, meu Deus, você atribuir a determinada pessoa física ali as garantias, por exemplo, algumas prerrogativas como pessoa jurídica de direito público, caramba, cara, e é isso, tá? E é isso, quando eu brinquei e falei, né, porque então a questão da recuperação fiscal, da GRAM, de tudo, né, recuperação fiscal, GRAM, a existência de militar temporário é um absurdo, é um vilipêndio constitucional militar temporário no Rio de Janeiro, tem que converter todos eles. Teodoro, tem que converter, tá? É muita coisa para cuidar, cara. E aí você tem toda essa mazela e recuperação fiscal, né, não pode nada para os pobres coitados, né? E não, tem ou não tem dinheiro? Eu vou provar que não tem recuperação fiscal nenhuma. Tinha um projeto, né, de golpe que foi ali chancelado pelo Poder Legislativo e Judiciário do mesmo modo. Porque não é possível. Teodoro, doa a quem doer, cara. Doa a quem doer. Porque como é que pode um troço desse? E aí você tem em 2017, por exemplo, cara, olha que coisa maluca, né, cara? Você tem recuperação fiscal, né? Olha o que a bombeirada viveu em 2016, 2017. Caramba, cara! O que será isso, né? Teodoro, E aí olha que coisa maluca, né, cara? Você não tem controle de nada, né? Isso é só um exemplo, tá? Você não tem controle de nada, né, cara? E aí você manda o camarada, né? O cara mora a, sei lá, 70 quilômetros de distância, né, do local onde ele serve, né? E aí você vê, né, caramba, cara, você vê militares, bombeiros, cara, nessa época aí, andando pro quartel. Cara, isso é aviltante, cara, isso é repugnante, cara. Quando eu falo vergonha na cara, é porque, cara, eu não queria poder dizer mais aqui. Meu Deus, o que é isso, cara? Vocês presenciaram, cara, bombeiros, cara. Teve questões na PM também, bombeiro andando pro quartel, cara. E você vê o que você tá vendo hoje, que eu tô te falando aqui, cara. Meu Deus, o que é isso? Bombeiro ia andando pro quartel, cara. Bombeirada ainda andando pro quartel. Isso é muito triste ver, sabe? E aí hoje eu, né, vivenciei muita coisa no Corpo de Bombeiros. Hoje, sargento bombeiro militar reformado, estudante aqui, né? Conto mais do direito militar. Caramba, pra mim é muito complicado. E é por isso que é difícil aí lidar comigo, tá? É muito por isso, cara. Porque eu vivi na pele isso, tá? Eu vivi na pele isso, tá? A alimentação que era servida, tá? E tudo isso. Então eu tenho autoridade para falar, porque eu vivi tudo isso, tá?
Teodoro, eu vivi tudo isso, pô. Então, pra mim não vai ter gracinha, não. É isso aqui, pô. E aí deu ruim, né? Porque eu sou um apaixonado pela corporação, tá? Eu amo a minha corporação, tá? Eu cuido. E eu estudo pra caramba. E dialeticamente é muito complicado lidar comigo por isso. É isso, cara. É isso, tá? Então, aí você vai no hospital, né? Você leva não sei quanto tempo pra fazer um exame, né? Sangue, né? Rapaz, o que é isso, hein? É possível que isso aconteça, Theo? Vamos descobrir juntos. É possível que isso aconteça, Theo? A debandada do fundo de saúde, cara. A debandada do fundo de saúde incentivada, cara. Que loucura é essa, pô? Então, as pessoas têm que decidir. Você quer ser militar ou você quer ser paisano? Você tem que decidir, cara. Você tem que decidir, cara. Porque o Hospital do Bombeiro e da PM fazem parte desse conceito, tá? De modus vivendi castrense, cara. É um modus de vida diferente, cara. Então, o militar, cara, ele tem que ter o hospital dele, pô. Cara. Camarada. Eu vi discussão no TJ do Rio de Janeiro falando sobre possibilidade, cara, de coparticipação como ocorre na Força Armada. Isso é uma vergonha. Cara, é vergonha. Negativo. Faz parte da camaradagem, tá? Camaradagem não é... Quando eu falo camarada aqui, cara, quem é militar tá entendendo, tá? E se você aí, oficial superior, não tá entendendo, cara, vai estudar, tá? Cara, vai estudar. Porque o conceito de camaradagem pro militar é um princípio, tá? É um princípio. Vocês aí, né, que estão na pequena parcela em cima, vocês só enaltecem a hierarquia e disciplina. Que no contexto do militar estadual é uma parada muito sinistra pra gente discutir, cara. Mas, de novo, afirmo, eu tenho responsabilidade. Então eu penso muito bem no que eu vou dizer. Mas é isso, tá? Vamos entender o que seria esse princípio da hierarquia e disciplina, tá? E essa alteração introduzida pela essa alteração topográfica em 98. Emenda Constitucional 18 de 98. Teodoro, mas a hierarquia e disciplina, Theo, a hierarquia e disciplina, tá lá no Estatuto de Bombeiro, tá? No Estatuto da PM, no país inteiro. Cara, mas Então, o que fazer com a Constituição Federal? Se a Constituição Federal ela inaugura um projeto democrático, né, para militares, Força Armada e policiais, é marco temporal, cara. Vamos entender, marco de interpretação, né, temporal, porque a Constituição Federal ela inaugura o direito. Ela inaugura o direito, cara. Teodoro, cara. A Constituição Federal, cara, ela inaugura o direito. Por exemplo, se você for lá, eu acho que o artigo 8º, tá, pessoal? Artigo 8º do ADCT vai falar sobre essa questão da anistia, né, do militar, mas não essa anistia que a gente vê, né, daquelas práticas absurdas de pessoas que, meu Deus do céu, cara. E foram as mesmas pessoas, tá? Essa questão de anistia e tal, a mesma pessoa, não a pessoa especificamente, mas a mesma parcela da ditadura, né, que aí você tem a questão da anistia, né, dos crimes cometidos durante o período da ditadura, tá? Rapaz, o que é isso? E aí, essa pequena parcela, de novo, é o que causou para você aí, militar da Força Armada, todas as mazelas, tá? Porque para garantir que essa pequena parcela da Força Armada permanecesse, né, no serviço ativo, é que foi aumentado o teu tempo de contribuição para 35 anos. Vai mentir para outro. É isso, cara. Porque eu quero muito que você, militar da Força Armada, olhe o finalzinho do estatuto lá da Força Armada, tá? Que ninguém lê, né? Mas Teodoro lê. Tudão, tá? Vai no finalzinho lá que você vai ver uma regra de transição dentro do estatuto da Força Armada, tá? Em 80. E tu vai buscar, né, quais são as regras de transição e para quem foi direcionada a regra de transição, tá? É isso, cara. Você falar sobre pensão militar, aquela famigerada lei de 60 e todas as alterações, todas as patifarias que foram feitas nessa legislação de pensão militar na União, o que fazer, cara, com o artigo 6º da Constituição Federal, tá? Você tem a Previdência, cara, como um direito social. A Previdência como um direito social, cara. Teodoro, Então vocês entendem como essas alterações por meio de emenda foram causando tudo que a gente está vivendo? É isso, pô. E aí você quer defender maioria no Congresso? A gente está lascado.
lascado. E eu tô falando. Aí você vai, Teodoro, a gente tem que ter alguém que represente a gente na Alerj. O que tá acontecendo hoje? Fala pra mim. E o que aqueles que nós elegemos, tá? Estão fazendo com o nosso direito, servidor público, tá? Bombeiro e policial. Quero entender, policial civil, quero entender, pô. Porque, caramba, não é possível, tá? Eu não sou doido. O que eu tô vendo aqui, cara, eu tô passando e qualquer um que estuda tá vendo. Então, qual é o interesse, afinal de contas, aí, cara? Então vocês vão ali e fazem uma lei em 2021 inconstitucional, cara. Eu adoro chato, cara. Lei constitucional, cara, porque não seguiu. Meu camarada é assim, ó. Constituição Federal, cara, é a mãe querendo mandar nos filhos, né? É o filho querendo mandar na mãe, né? Constituição Federal vai dizer assim, ó, tem matérias que são importantes pra caramba. Por exemplo, matérias que falam sobre organização, preparo e emprego. Caramba, qualquer criancinha que você falar, cara, ela vai entender, né? Chegar uma criança e falar, olha só, essa norma aqui, tá? Esse negócio aqui, tá? Essas regras aqui, tá, ô criancinha? É pra organizar, tá? Esses homens que andam armado, tá? Esses homens que andam armado, tá? Que tem esse negócio de submarino, que tem esse negócio aí, tá? Esses homens aqui do BOP, né? Um abraço aí. Esses homens aqui do BOP, tá? E esse negócio aqui é pra organizar eles, tá? É pra ficar organizadinho, tá? Organizar, né? Preparar os cursos, tá? Os cursos, tá? Preparar, tá? Para emprego. Então, em tempo de paz, tá? A lei de organização da PM, do Bombeiro e na Força Armada, que é aquela famigerada lei lá do serviço militar, meu Deus, o que é aquilo, cara? Se você olhar, por exemplo, né, os conceitos, né, inválido, incapaz, deficiente, meu Deus! Já não podia mais usar com a Constituição Federal de 88. E com essa convenção, né, da pessoa com deficiência, né, internalizado, né, sob o rito, tá, de emenda constitucional na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da nossa querida Constituição Federal, já não pode, pô. Teodoro, definitivamente incapaz, caramba, tu tem que mudar esse troço, pô. Tem uma série de outras coisas lá, tá? Teodoro, E aí você tem todas essas mazelas e você tem uma Constituição completamente ajustada, né? E um projeto ali, minimamente. Mas não, cara, tu vai lá por emenda e muda. Mas e aí, Teodoro, se eu por emenda mudei todo o projeto? É só saber discutir, pô. Porque eu quero ver, não consegue. Você falar sobre hierarquia e disciplina é muito complicado, cara. Porque você tem a emenda constitucional 18 de 98, cara. O que fazer com isso? Então se você tem... por exemplo, a estabilidade decenal, cara, ela morreu com a Constituição Federal de 88, artigo 7º. Vai lá olhar, cara. A estabilidade decenal, cara, é uma lógica de Getúlio Vargas. Caramba, cara. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Você não pode, por exemplo... Aí você tem que pegar, né, o artigo 40 da Constituição Federal, né? Aí você pega o 37, 38, 39, 40, 41 e 42. Vamos junto aqui, pessoal? Aquele capítulo lá. Aí você pega o que era em 88, 5 de outubro, e compara com o que é hoje, tá? E depois vai pro quarto chorar, cara. É isso. É isso, cara. Então, as questões relacionadas à aposentadoria, por exemplo, né? E aquilo que é aplicável ao militar, né? É isso, pô. E aí você tem um comando na Constituição, cara, na forma do artigo 42, na redação original, cara, que algumas matérias ali você delegava para a lei. Não é isso? A lei do ente federativo. A Constituição Federal de 88, tá? Dia 5 de outubro, ela vai dizer ali algumas matérias, né, disciplinadas por lei. Mas entenda, você tem que interpretar de um modo sistemático o texto constitucional, tá? E é isso, cara. E aí, olha a interpretação, cara, do cara que foi militar, tá? O camarada foi militar, vira MP ou vira juiz, né? E escreve livro, e aí o camarada vai e fala assim, não porque, rapaz, o que é isso? Não porque a Constituição Federal, tá? Em relação ao militar, né? Ela vai dizer que os direitos sociais trabalhistas são aqueles que estão expressos. Quem disse isso, cara? A Constituição, ela não encerra os direitos sociais trabalhistas do cidadão fardado, militar da Força Armada, bombeiro e policial dos estados, naquela previsão ali. Não, cara, não, nós saímos ressentidos da ditadura enquanto sociedade. Então a Constituição se preocupou até com o militar, cara.
que não participou de tudo que foi feito na ditadura, cara. Mas o cara é militar, pô. A Constituição conhece seus filhos. Caramba, cara, isso aqui é o mínimo que a gente pode dar pra esses caras, pô. A lógica aí, você que escreve, né, e defende, eu defendo o policial e o bombeiro, vai lá, escreve e faz lei. Vem pro fight aqui, pô. O que tem ali, cara, é o mínimo. Porque a Constituição Federal, cara, ela não quis deixar desassistidos, tá, essa parcela da sociedade. Então, para evitar, cara, que houvesse, né, um revanche por parte do legislador ordinário, meu Deus, o que é isso, cara? Meu Deus, o que é isso? Vergonha na cara que falta para todos vocês, cara. É vergonha na cara o que falta, pô. A Constituição Federal, cara, para não permitir, cara, meu Deus, que os militares, cara, da União, cara, e dos estados, né, sofressem, né, fossem perseguidos, sofressem ali revanche por parte da legislação dos estados, cara, ou da própria União, cara. Caramba, cara, vamos superar isso aqui que aconteceu, pessoal. Porque, caramba, essas pessoas, cara, elas não representam a Força Armada, tá? Essas pessoas que fizeram isso na ditadura, cara, elas não são a Força Armada. E os militares estaduais do mesmo modo, cara. Então vamos superar isso, pô. E vamos fazer assim, cara, olha só. Vocês aí dos estados, cara, poxa vida. Essas matérias aqui, cara, cuidado com isso, tá? Aqui, ó, vocês vão legislar sobre isso, pô. Mas é o mínimo, cara. É o mínimo porque é um comando direto da Constituição Federal, cara. E aí você tem a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, cara. Você tem a Constituição do Estado do Rio de Janeiro em 89, cara. 5 de outubro de 89. E lá traz a previsão, cara, no artigo 118, parágrafo único, inciso 9, que você precisa de lei complementar, cara, para cuidar do regime, né? Do regime jurídico, cara, que são direitos e deveres do policial e do bombeiro no Rio de Janeiro e o que aconteceu em 94 para 95, cara. Mas aí é o Supremo, cara. Você suspende os efeitos, tá? Mas você lê aquela DIN, cara, e você fala, peraí, mas o que tá acontecendo aqui, cara? Mas não foi suficiente, porque ficou não sei quantos anos, isso é um absurdo, cara. Se você lê essa DIN, cara, teve não sei quantos relatores para discutir basicamente o seguinte, cara, a gente tem que dar uma proteção maior ou não na hora de inaugurar o direito, cara, pro bombeiro e policial militar. Cara, olha isso. E aí você vai lá, né, cara, e você taca o estatuto da forma como tá e ninguém interpreta. Mas entenda, quem faz isso contigo aí, policial e bombeiro, não é a polícia e nem o bombeiro, tá? Enquanto órgão. E nem o Estado do Rio de Janeiro, tá? O que faz isso são pessoas físicas, tá? Investidas na função pública, tá? Que fazem esse tipo de coisa com as outras. Então não é o Estado, tá? Essa é a razão pela qual você tem que destacar, tá? A pessoa que está expressando a vontade do Estado, se ela exorbita, ela tem que pagar por isso, pô. Porque não é como para o cidadão comum, tá? A pessoa jurídica, Estado, quando vai manifestar através das pessoas, né, a sua vontade em juízo, tá? Vamos falar aqui sobre teoria do órgão e representação. Vocês entenderem o que a Procuradoria do Estado, com a Alerj, o governador, todo mundo aqui no Rio de Janeiro está fazendo com os militares, pô. Você entender, cara. E você tem competências inerentes ao exercício daquele cargo, por exemplo, de procurador do Estado. É do Estado, não é do governador, pô. Só que aí você tem essa memória autoritária da Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 75, por exemplo, das Constituições do Estado da Guanabara. Vai lá ler, cara. Antes a Procuradoria do Estado era subordinada ao governador do Estado do Rio de Janeiro. Assim como a PM, meu Deus, era administrada, tá? Expressamente está na Constituição do Estado da Guanabara. Administrada. Porque nesse momento histórico, cara, você não tem essa noção de órgão. E você não separa o público do privado, que é o que está acontecendo hoje. É isso, cara. Você não separa o público do privado, e aí você vive esse montão de coisa. Então a Constituição Federal, cara, ela vai falar ali o que o cara tem direito, pô. E aí você interpreta do teu gozo, vai ali, vamos juntos, pô. Porque eu tô bom pra todo mundo, cara, ou não tô bom pra ninguém, pô.
E aí você tem o 42 da Constituição que vai dizer isso, cara. Então quando entra no ente federativo, cara, lei complementar. E o que foi feito com isso, Theo? E aí, 2016, ministro Edson Fachin, cara. Meu Deus do céu. Olhem a decisão, cara. Caramba, meu camarada. E aí ele vai dizer assim, caramba, é a vontade do legislador constituinte ordinário estadual. Lei complementar para cuidar dos direitos e dos deveres do policial e do bombeiro militar no estado do Rio de Janeiro. Ele disse o óbvio, que já está na Constituição do estado. E aí a LERJ não vai lá e não altera. E então foi dolo ou não, cara? Teodoro cara, foi dolo ou não? E não, de novo, da LERJ, mas das pessoas investidas na função ali, né, como deputados, cara. Governador do estado, tá? Toda a galera, pô. É isso, cara. Porque a gente que tá lascado, tá? Servidor público e bombeiro policial, cara. Policial civil é a gente, pô. Porque tem dinheiro sim, cara. Divide aí, cara. É um refrigerante só. Bebe um pouquinho e deixa o restante pros irmãos aí, cara. Ou vai todo mundo pro quartinho apertadinho, né? Pra dormir no ar-condicionado, todo mundo no calor, pô. Aí chegou a hora de decidir, é isso. Então você tem todas essas mazelas, cara. E o militar vivencia essa situação aviltante, né? Porque aí você faz pequenos feudos, tá? Pequenos feudos dentro da PM e do bombeiro, pô. É isso, cara. Porque a quantidade de votos é muito grande, né? Servidor público, bombeiro, policial civil. É porque, na verdade, somos nós, servidores, né? Públicos, né? Civis e militares, que decidimos as eleições, tá? Tanto para a LERJ quanto para governo do estado. É isso, cara. E à custa disso, né? Nós vivenciamos isso. Porque não tem escala de serviço, não tem nada, pô. Não era para ser assim, tá? Não era não. Vamos falar sobre seguro, como eu falei para vocês, cara. Seguro de vida do policial e do bombeiro. Vamos ver quanto custa? Vamos perguntar pro Tribunal de Contas? Como é que funciona isso, cara? Eu quero entender, pô. Porque, caramba, cara, não é pra morrer nenhum, tá? Então você faz o seguro, e aí você tem um gasto público, a gente tem que entender se é custo-benefício continuar com isso, tá? Porque eu acho que não é 100 mil não, tá? Tem que ser muito mais, pô. 100 mil reais, eu nem sei como é que é isso, cara. Caramba, o que é isso, cara? Aí você tem o seguro. Tem o seguro, né? Aí a gente paga quanto de seguro enquanto pessoa jurídica do Estado, né? O Estado paga quanto pelo seguro aí da bombeirada, da poliçada? E quantos seguros a gente deflagra em um ano? Não, com isso não. É isso, cara. E o valor tá baixo, tá? E a gente tem que ver direitinho quem é essa seguradora, quais são os critérios que foram estabelecidos na apólice de seguro. E é isso, cara. E é isso, tá? E a GRAN, ela é devida, né? E assim, eu entendo o seguinte, né? Que isso tá sedimentado pra mim, tá? Não é gratificação, é aumento, tá? É um aumento. E você falar sobre auxílio moradia também, tá? Porque é importante, tá? Tanto auxílio moradia quanto auxílio transporte. Não faz isso não, tá? Auxílio moradia e auxílio transporte, tá? São duas formas, né, que nós temos de garantir, né, de uma forma indireta a vida do policial. E nesse contexto, porque tá misturado, tá? Ficou tudo junto aqui por conta da intervenção militar de 2018, tá? E todas as patifarias do governo passado, tá tudo junto, e você já não sabe mais o que é o que, né? E aí é isso. Mas o policial, tá? Ainda mais, né? O soldado, né? As praças que só quem gosta aos pombos, tá? E os oficiais de baixa patente, cara, você tem que ter, sim, uma gratificação, tá? De moradia, auxílio moradia, tá? E transporte, que não é 100 reais não, tá? Não é 100 reais. Tá certo? Você tem que ter obrigatoriamente, tá? Auxílio moradia, tá? E auxílio transporte. Porque são formas, cara, de você garantir, né, que esse policial também se proteja, né? Mas entenda, perseguindo um ideal, tá? Teodoro, perseguindo um ideal, tá? De diminuição da violência, não por intermédio da guerra civil, né? Porque o Rio de Janeiro tá uma porcaria e nós estamos em guerra. Não. Perseguindo o ideal de diminuir a violência de modo inteligente, porque a gente aqui perseguindo esse ideal, cara, você fazer outras políticas públicas que possam diminuir a violência, tá?
e a gente possa garantir de fato a vida do policial, porque não é porque ele fez do bombeiro, tá? Juramento de sacrifício da própria vida em benefício da segurança da sociedade que ele pode morrer. E colete à prova de bala, nós não estamos mais na coraça da justiça, tá? Não estamos, cara. E precisamos diminuir, cara, o pouco tempo que o policial tem para reagir a uma injusta agressão. E é isso. E vamos conseguir. Por exemplo, os conflitos, como eu falei, relacionados ao policial militar e ao bombeiro não devem ser judicializados. Teodoro é. Não como primeira opção. Não. A gente corre para dentro de casa, tá? Vamos discutir, tá? Provocar o debate institucional, tá? Estarmos muito atentos a todas as manifestações enquanto comandantes da PM e do bombeiro, porque a depender da manifestação você vai conflitar diretamente, tá? Porque todo mundo fala de hierarquia e disciplina. Mas as pessoas esquecem do trinômio deontológico. Teodoro é direito militar, tá? Quer ser militar? Vem pra cá. Você tem hierarquia e disciplina, que seriam as bases, tá? Afirmo com veemência. Não as bases das forças auxiliares, PM e bombeiro, mas da Força Armada, tá? Porque a hierarquia e disciplina, ela tem uma forma de interpretação quando você está em tempo de paz e quando você está em tempo de guerra. Razão pela qual o Código Penal é dividido, tá? É tempo de paz e tempo de guerra. E vai lá ver o tempo de guerra pra você entender, pô. Epa, Teodoro! É, cara. É isso. E aí você tem, né, toda aquela lógica. Por exemplo, os crimes militares, cara, eles têm essa relação, já falei, de duas doutrinadoras portuguesas, tá? Meninas falando sobre direito militar. Coisa linda. Coisa linda. Esses crimes militares, né, eles têm uma relação direta com a deficiência da formação do militar. A deficiência da formação do militar. Desobediência, descumprimento de missão, desobediência, tem um outro também lá, desacato a superior. Quem é superior a quem? Meu Deus, o que é isso? Rapaz, o que é isso, cara? As garantias, né, as prerrogativas, né, do superior hierárquico, ela não pode ser feita por regimento interno da academia, pode. Regimento interno, definindo aí governo do estado, TJ, toda a galera. Aí não é nem o comandante, já tava ruim, né, que é o regimento interno, tá? O regimento interno tava ruim. Mas aí você tem uma outra, que eu não sei nem te dizer o que é. Mas aí internamente na academia de bombeiro vai definir quem é o mais antigo, quem é a precedência hierárquica. A precedência hierárquica. Não. Uma forma, tá? Afirmo com veemência, de você precarizar, tá? O ensino do oficial bombeiro. Por quê, cara? Porque você tem que ter toda uma musculatura, né, adjacente para que ele possa se dedicar exclusivamente, tá, a sua formação enquanto, né, alguém que está, né, sendo preparado para comandar a tropa. Afirmo, me chama aí, pô. Vai dar ruim, pô. Me chama. É isso, cara. É isso. Você não pode confundir, tá, curso de formação de oficiais, tá, com os cursos, né, de especialização. Teodoro cara. Curso de formação de oficiais, tá, é básico. Teodoro é básico, e depois ele vai se especializar. Por exemplo, salvamento em altura. É um curso, cara, que você não dá durante a formação do aluno oficial bombeiro. Me chama aí, pô, e diz que eu tô errado. Você não faz isso, pô. Porque você não tem estrutura para fazer. E a lei de ensino não permite que você faça nem esse e tantos outros, tá? Não pode, pô. Não pode, tá? Salvamento em altura, cara, ele tem que estar regulamentado por lei. Chama pro desenrolo, pô. E tantas outras coisas mais, cara. É isso, tá? Mergulho é lei doente. Não é comandante geral, não, que junta os homens e vamos... Que é isso, cara? Não, meu camarada, não pode. O que fazer com isso, Théo? Cara. É isso. É tentar reduzir os danos, tá? Não em relação a essas pessoas, mas em relação à credibilidade da corporação que eu amo.
É isso. E aí você vai lá e estabelece precedência hierárquica. Teodoro. Aí você cria, por exemplo, a Academia de Bombeiro, que o nome não é esse, tá? Aí você vai lá e muda o nome. Meu Deus, o que é isso? Muda símbolo, muda nome. Mas, e aí você diz, né, o comandante da academia, ele é diretor de ensino. Diretor de ensino. O que fazer com a Constituição Federal quando fala sobre educação? Você entende isso? Eu fico desesperado, cara. Diretor de ensino? Rapaz, o que é isso? Mas aí quando você diz, né, que a Academia de Bombeiros, né, é uma OBM, é uma organização de bombeiro militar, você arrasta com isso, inclusive, o Código Penal Militar. Teodoro, o que fazer com isso? A gente tem que saber juntos. Tá pesado, pessoal. Meu Deus do céu, o que é isso? A própria formação do aluno oficial. Só que entenda, cara, são os caras que vão comandar, pô. TCC? Mas como tá a situação, a regularização, tá, do curso de oficiais do bombeiro no MEC? Rapaz, o que é isso, cara? Vocês entendem quanta coisa? Então, falar sobre isso, você tem que perpassar, né, por um conceito elementar, cara, do que seja um órgão e do que seja uma pessoa jurídica. O professor Marçal, ele fala muito simples, tá? Eu gostaria muito que vocês comprassem essa obra, tá? Porque ele vai ensinar assim pra gente, ó, teoria do órgão. Ele fala sobre teoria do órgão, eu vou ler pra vocês, tá? Teoria do órgão. A pessoa jurídica, Estado do Rio de Janeiro, tá? Pessoa jurídica de direito público, Estado do Rio de Janeiro. Não tem existência concreta, física. Não são dotadas, né, de autonomia existencial. O Estado somos nós, tá certo? Não são titulares, né, de uma personalidade jurídica psicológica, né? Quem pensa psicológico, né? São as pessoas físicas, pô. Os órgãos. E aí vai dizer que não tem uma vida humana, né? Aí ele vai falar assim pra gente. Olha que coisa linda, cara. Super didático, tá? Tá na página 105 desse livro que eu mostrei pro professor Marçal. A vontade, teoria do órgão. A vontade da pessoa jurídica é formada e exteriorizada por meio da atuação de seres humanos específicos, agentes públicos, agentes políticos, meu Deus do céu, que assumem uma posição jurídica determinada pela lei e pela Constituição do teu gozo, pô. Cara, porque é o agente público, tá? A manifestação da administração é o que tá na lei, tá? Eu posso fazer, enquanto ser humano, tá? O que a lei não proíbe, mas o Estado, pessoa jurídica, só pode fazer o que a lei manda fazer. É isso, cara. Mas estão agindo igual a pessoa, porque não negou, a gente pode. Não, é o contrário, cara. O Estado só pode fazer o que a lei autoriza. Caramba, cara. A doutrina jurídica afirma que as pessoas físicas, né, estão para a pessoa jurídica tal como os órgãos se encontram para o ser humano. Olha que lindo, foi o que eu falei para vocês. Então você tem a pessoa jurídica, é o corpo, tá? E dentro desse corpo você tem os órgãos. E de novo afirmo, cara, o fato de você estar dentro do tórax, né, protegido por esse osso aqui, né, e esse aqui, né, que às vezes não adianta nada porque entra coisa por aqui, você protegido aqui, tá, o órgão aqui, tá, e os camaradas protegidos aqui dentro do teu peito, tá, pelo osso aqui fora, não significa, cara, que o teu intestino é a partezinha final, né, seja menos importante, pô. Eu adoro, cara. Meu Deus, não vai se não, tá. Cara. E é o que tá acontecendo, pô. É o que está acontecendo, tá? É o que está acontecendo, porque a procuradoria é órgão, mas aí órgão de representação. Aí você vai lá e faz uma interpretação maluca do que seja representação, tá? Pra caber no teu projeto, no teu bolso, pô. É isso, cara. E pra falar a verdade aí, então vai dar ruim, então já tá dando ruim pra caramba, meu Deus, o que é isso? Ele vai dizer assim, ó. A finalidade, né, da concepção orgânica de órgão, essa finalidade de falar, né, de órgão, a finalidade da concepção orgânica, né, teoria do órgão, digamos assim, tá? É impedir o entendimento de que a pessoa física, Procuradoria do Estado, comandante do bombeiro, comandante da PM, eu sou oficial aqui, eu mando na academia. É justamente impedir, cara, olha isso, cara, é justamente impedir, tá, o entendimento de que pessoa física seria representante da pessoa jurídica. Eu tô representando o Estado, pô. Não. Teoria do órgão, cara. Teoria do órgão, tá? Teoria do órgão. A teoria da representação, né?
acarreta. Então você dizer que você representa o Estado, né? A teoria é essa, tá? Então você tem a teoria do órgão, que ela visa impedir que você deflagre a teoria da representação. Eu estou representando o Estado. Aí você confunde tudo, cara. É teu direito, o direito do Estado, não sei o que é isso. É o órgão mais importante do corpo inteiro. É impedir o entendimento, tá? De que a pessoa física seria representante da pessoa jurídica. Então, a Procuradoria está representando o Estado. Meu Deus. A teoria da representação acarreta a diferenciação, tá? Entre a vontade do representante e do representado. Foi aquela brincadeira que eu fiz, cara, em relação à criança e à mãe, pô. Então Mas no contexto do Estado, pior ainda mais, cara. Porque o Estado não tem vontade. A criança, dependendo da idade, tu ainda pergunta, né? Filho, você... Mas o Estado não tem vontade. Então é inaplicável a teoria da representação, cara. É inaplicável no contexto do Estado em relação à Procuradoria e a tudo mais, porque o Estado não tem vontade própria, pô. A criança ainda tem. Mas o Estado não tem não, pô. Caramba, meu povo. Esse enfoque é incompatível, ou seja, você entender essa ideia de que a Procuradoria representa o Estado, né, é incompatível com a pessoa jurídica, porque ela não dispõe de vontade autônoma, distinta daquela da pessoa física que atua como seus órgãos. É isso, cara. Você não pode fazer isso, né? Olha que lindo aqui, tá? Aí eu olho até isso, tá, pessoal? Eu aconselho vocês, tá? O professor, ele indica aqui, bota um númerozinho aqui durante a leitura, né? Aí você vai, aí olha o que eu achei, que lindo, tá? Aí ele vai citar assim, ó. Como afirma Pontes de Miranda, vamos respeitar, né, meu pessoal? Ô, pessoal, eu tô agora falando, não, hein, cara, meu professor aqui não, é Pontes de Miranda, hein, cara? Saudoso mestre, tá? Como afirmava Pontes de Miranda, onde há órgão, não há representação, em que pese ser esse termo que está lá previsto na Constituição, tá? Órgão de representação judicial do Estado. Onde há órgão, não há representação, nem procuração, ó, a BRJ, nem procuração, nem mandato, nem qualquer outra outorga de poderes. O órgão é parte do ser, como acontece às entidades jurídicas, ao próprio homem e aos animais. Olha isso, cara. Coração é órgão, olhos são órgão. O presidente da República é órgão. O governador de estado, membro, e o prefeito são órgãos. Ele vai citar, né, comentários ao Código de Processo Civil, e ele vai falar aqui, página... Caramba, cara. Olha isso. Então não tem essa. Até o governador do estado, cara. Então você tem o governador do estado, né? E aí você muda a Constituição para isso, pô. Porque o governador do estado é órgão. Teodoro, mas ele não é o poder executivo em si, pô. Teodoro, o que é isso, cara? Rapaz, é o que vocês estão arrumando, tá? Eu vou beirada policial, tá estudando o pessoal aí, servidor público, tá? E é muito louco isso, tá? Não tem essa não, cara. Você tem que entender o conceito, tá? De função pública, né? Caramba, cara. Mas eu achei uma coisa muito interessante aqui que eu queria conversar com vocês, tá? É essa minha ideia, né? Vamos falar assim, aí você vai dizer, Teodoro, você falou que o comandante-geral do bombeiro da PM são órgãos. Aí olha que interessante, tá nesse livro aqui do professor também, tá? Ele vai falar sobre a pessoas administrativas com personalidade de direito público. Caramba, esse tema é muito interessante, tá? E eu consigo aqui, né, pensando o direito militar, fazer algumas interpretações, tá? Humildemente, mas é isso. E aí ele vai dizer assim, aqui, ó, pessoas administrativas, tá? Com personalidade de direito público, tá na página 104. As pessoas, então, aqui, né, com as pessoas administrativas, tá? Com personalidade de direito público, são instituídas por lei. Se vocês olharem lá, cara, a Lei de Organização Básica dos Bombeiros, a 279 de 79, vai dizer que o comandante-geral do bombeiro é órgão. Comandante-geral dos bombeiros é órgão. Juiz de direito é órgão do Poder Judiciário. Fica a dica, tá? Assim como o comandante dos bombeiros é órgão... Meu Deus do céu. Vamos aqui. Instituído por lei, seu patrimônio é formado por bens públicos
destinam-se à realização de funções de interesse coletivo, e são investidas de poderes autoritativos. Olha que interessante esse termo, cara. Autoritativos, privativos da autoridade pública. Sua atividade é disciplinada pelo regime de direito público. Não confundam, tá? O professor coloca aqui pra gente, tá? Esses poderes, investida de poderes, o órgão, né? A pessoa física pode ser atribuída a ela essas características de órgão público, tá? Como juiz de direito, MP e comandante dos bombeiros, tá? E aí você vai dizer, sua atividade é disciplinada pelo regime de direito público. Vamos juntos. E aí, poderes autoritativos. Aí olha a explicação. Para fins jurídicos, patrimônio pode ser definido como conjunto de relações jurídicas economicamente avaliáveis. Então, é patrimônio público ou não os honorários de sucumbência devidos à fazenda pública. Meu Deus, o que é isso? E a expressão, tá? Autoritativo, não é autoritarismo, é autoritativo, tá? É utilizada na ausência de outra mais adequada para evitar o uso de autoritário. Existem poderes que traduzem o exercício de autoridade, ou seja, de uma posição jurídica reforçada e protegida, como eu falei. Não é difícil entender, cara. Porque, caramba, é o comandante dos caras, pô. Comandante da PM, comandante do bombeiro. E aí você muda tudo, cara, e pega o comandante do bombeiro, o comandante da PM, bota para acumular cargo ilicitamente em 2 secretarias e fica sob o jugo do governador do estado. E você não quer viver violência? É isso, cara. Assiste os vídeos aí, cara. Esses poderes devem ser exercitados de modo democrático. Então, autoritarismo, tá? E autoritativo, né? Autoritativo, uma proteção maior, cara. Como eu falei, né? Coração, uma proteção maior, né, cara? Em razão, né, do interesse coletivo tutelado ali, né, cara? Protegido pela missão do Corpo de Bombeiros, pela missão da Polícia Militar. Teodoro, cara. Ai, meu pai. Portanto, não cabe, né, um uso autoritário. Em suma, autoritativo, né, se refere à autoridade, enquanto autoritário indica uma conduta não democrática e arbitrária. É isso, cara. E o que fazer com essa previsão aí, né? Lei complementar, né? Lei 250 de 2 de julho de 79. O que fazer com isso, cara? Então vocês entendem? Teoria do órgão, cara. Então eu vou fazer o seguinte... Eu vou pegar o CNPJ do Centro de Estudos e vou entrar com uma ação contra o Centro de Estudos. Pode? Eu posso fazer isso? E mais, cara, órgão. Vamos entender o conceito doutrinário, né, de órgão. Lindo aqui, tá? Meu Deus, o que é isso? O professor fala maravilhosamente. Caramba, o que significa isso, cara? Qual o conceito, né, de órgão? Cara, é uma coisa linda, cara. Ele fala sobre esse conceito de órgão que serve muito pra gente, cara. Porque, caramba, tá complicado, né? Meu livro é todo anotadinho, tá, pessoal? Vamos ter calma aí, tá? Meu livro é todo... Meu Deus, o que é isso, cara? O conceito do professor quando ele fala sobre órgão. Coisa mais linda, cara. Essas teorias malucas aí de sujeição especial, né? Sujeição especial, cara. Teoria da sujeição especial, cara. E da deslegalização. Opa, pessoal, é tudo que nós temos aí. Rapaz, Theo, não fica falando verdade aí não. Olha o que seja órgão, olha a teoria, a definição doutrinária, tá? Página 106. É uma organização criada por lei. Por lei. Você pode criar, cara, essa estrutura interna dentro da corregedoria, do Centro de Perícia Médica e tantas outras coisas, dentro da Academia de Bombeiros. Órgão público é uma organização criada por lei no âmbito de uma pessoa jurídica estatal, composta por uma ou mais pessoas físicas, investidas de competência para formar e exteriorizar a vontade de uma pessoa jurídica de direito público, e que, embora destituída de personalidade jurídica própria, pode ser titular de posição jurídica subjetiva. Exemplo. Aí vamos aqui. Aí tu vai falar assim pra mim, tu vai lá, você tem o CNPJ, tem CNPJ aí, Governo do Estado, Procuradoria, Justiça, todo mundo, tá?
A Academia de Bombeiros tem CNPJ. Então, a Academia de Bombeiros é uma pessoa jurídica? Você compra coisas, cara, com o CNPJ da academia. A Academia de Bombeiro, cara, tem CNPJ. Quartéis tem CNPJ. Mas quem é a pessoa jurídica? Então eu posso processar o quartel? Então eu posso mover uma ação contra a Academia de Bombeiros? É pessoa jurídica. Se é pessoa jurídica, ela está apta a responder em juízo. A Academia de Bombeiros tem CNPJ, vamos todo mundo para a justiça. Teodoro, cara. Porque uma coisa é você dar uma proteção maior ao órgão, tá? É você colocar ele dentro da caixa aqui. Outra coisa é você dar um CNPJ. Porque quando você dá um CNPJ, aí você tem o Estado do Rio de Janeiro, tá? E você tem a Academia de Bombeiro fora. Aí é outro corpo. Eu não tô ficando doido. Eu não tô ficando doido, tá? É o que acontece, por exemplo, o professor nos explica aqui, cara. É como acontece, por exemplo, com a Assembleia. Teodoro! Rapaz, é o que acontece com a Assembleia Legislativa, pô. É o que acontece, cara. É órgão. O governador do estado é órgão. Aí é um órgão, né, querendo mandar no outro. E a gente vive esse ciclo de horrores, cara. E você não vai ter aumento, não vai ter nada. Vai fazer essa correria, né, porque já deu ruim, vai ter que derrubar a lei, tá? Lei do efetivo, que veio por lei ordinária, né? Lei do efetivo, lei ordinária. Vai, comandante, vai! É ordinária, é inconstitucional, porque não é lei complementar. E eu quero entender quem são os camaradas que estão aí na LERJ, que deveria fiscalizar esse montão aí de lei. Lei ordinária, cara. Caramba, que loucura é essa, pô? Qual é a função do seu cargo? A função do meu cargo, Theo? Theo, o cargo público que eu ocupo, Theo, é ver se os camaradas estão fazendo a coisa certa aqui, estão fazendo lei ordinária ou lei complementar, Theo. Então quem tem que responder por isso sou eu, Theo, É isso, tá? É isso. Por que a competência do cargo ela é definida na lei? Pra gente poder cobrar e controlar, pô. Senão você não consegue controlar, pô. Teodoro, Pai maluquice aí, então, Vamos falar sobre esse decreto também, tá? Decreto-Lei 200 de 67, tá? E vamos falar um pouco também, tá, pessoal? Sobre essas características, tá? Da OAB-RJ. Pra vocês entenderem como funciona isso, cara. Então, é sobre isso, cara. Então, você ali, né, procurador do Estado, cara, o que legitima o exercício do seu atuar é o concurso público e o fato de ser bacharel em Direito. Assim como é para o MP e Defensoria, tá? Porque senão, pessoal, acontece o que está acontecendo e nós vivemos essa situação. Se a gente resolver a questão da Procuradoria, tá? Botar cada um no seu quadradinho, tá? E pegar o nosso dinheirinho que foi embora, a gente resolve tudo, pô. É isso, porque se o comandante-geral do bombeiro da PM é órgão, tá? Ele é como se ele fosse, nesse sentido, né, o presidente da República, o governador do estado. Na hora que ele vai exarar aquele ato, ele tem uma proteção especial, tá? Sujeito a controle, obviamente, mas você não pode ali se meter e dizer que o que ele vai decidir precisa de um parecer normativo vinculante, tá? Não pode, cara. Não pode. A sociedade elege, tá, o governador do estado. E nesse conceito, para terminar, para você deixar, né, os militares subjugados à população do Estado, essa é a lógica democrática vigente, tá? A sociedade civil, né, como comandante supremo da Força Armada é a sociedade, tá? Sociedade civil. Como comandante supremo da Força Armada e dos militares estaduais. Razão pela qual a gente elege o governador, tá? E no contexto, o presidente da República. A gente elege, tá? E ele, em nome da sociedade que o elegeu democraticamente, e após isso, até para os que não te elegeram, tá? Porque aí você passa a ser governador do estado. Você não é governador e nem deputado da tua parcelinha. Não. Você é de todo mundo. Inclusive pro bandido bom, bandido morto, tá? Meu Deus, Theo. E aí você tem toda essa pataquada, tá? A população tornada miserável. E aí você atinge, né? Você não precisa atingir diretamente a população. Você vai atingir quem entrega a promessa da Constituição, que é o servidor, e é o policial e o bombeiro. Porque por arrastamento, você causa violência e torna a população miserável. Porque se você garante o servidor, todos aqueles que sabem que eu estou dizendo a coisa certa, e que não é vá pra justiça,
esse conceito de desjudicialização dos conflitos e a tentativa da solução consensual, ela não deveria ser aplicada para mais nada, só para servidor e militares. Acabava com isso. Não tem essa de militar para a justiça. Os conflitos são coletivos, tá? Os conflitos são coletivos. E a gente tem que controlar quem tem poder, porque essas coisas não acontecem. É isso. Então não tem essa, cara. Que loucura. Você não pode fazer isso, tá? E aí você faz toda essa sacanagem, né? E é isso. E aí você faz uma prova, cara, para ser procurador do Estado, pô. Você não faz. Aí tá. E aí, então a gente tem a representação na sua essência. Nós temos, hoje no Rio de Janeiro, precisa dizer, cara, que honorário de sucumbência devido à Fazenda Pública é direito autônomo do procurador do Estado, com a chancela da UABRJ e do Tribunal de Justiça. Meu Deus! Então você está dizendo, né, esse conceito elementar de representação. Então, a Fazenda Pública representada em juízo e não extrajudicialmente, tá? A Constituição não diz isso, tá? Ela é representada de fato, né? Porque é esse conceito aqui, então, né? Que é incompatível com pessoas jurídicas de direito público. O que fazer com isso, Theo? Tem que devolver, cara. Tem que devolver, pô. E parar de fazer isso. Mas é isso aí, Theo. E é muito simples, cara. Porque você acumula ilicitamente cargos na Sejur, é acumulação ilícita, cara. É acumulação ilícita. Então você imagina isso, cara. Você cria a Sejur, cara. Aí você tem a Sejur, então a Procuradoria do Estado é que controla todo mundo. Não pode, porque você está concentrando o poder em um único órgão. Cara, você está concentrando o poder em um órgão e falando que esse órgão, Procuradoria do Estado, pode mandar nos outros, pô. Como se eles fossem o cérebro, né? E nós fôssemos obrigados a seguir tudo que... Mas, meu Deus do céu, nem o cérebro, cara. Caramba, o que é isso, cara? Nem isso. Vamos estudar um pouquinho aí sobre anatomia, fisiologia, né? Vamos entender, cara. Para de maluquice, pô. Eita, Teodoro, cara. É um mandando no outro? Não, um interfere no outro. Se um der ruim, né? Se um der ruim, aí vai dar ruim nos outros, né? Vai dar ruim nos outros, velho. Mas esse aqui não manda em todo mundo, não, tá? Teodoro, Teodoro, manda não, pô. Vai perguntar pra esse pessoal de medicina aí, vai perguntar pra esses caras aí, pô. Cara, esse cara aqui, né, ele é. Mas não, a Procuradoria do Estado tá mandando em todo mundo, tá? Manda todo mundo, É órgão igualzinho, cara. E vai dar ruim, cara. Tem que resolver, cara. Não sou eu não, pô. É o MP, pô. Quer falar de criminalidade, cara? Crime organizado? Quer falar de criminalidade? Mas, meu Deus, o que é isso, cara? É só ter dinheiro, tá? E parar de sacanear os professores, tá? Parar de sacanear a educação, tá? Eu vou mexer em servidor público civil, eu vou pegar a educação, tá? Eu vou pegar educação, tá? E vou pegar saúde, tá? E vamos ver o que vai dar, cara. Tô pensando em fazer um canal específico, tá? Para saúde e educação do Estado, tá? Educação, meu Deus do céu. Eu vi aqui uma situação do pessoal da educação que, pelo amor de Deus, o que é isso, cara? Porque a pessoa que é professor na essência, né, cara, vê um troço desse, meu Deus, o que é isso? E o povo aí tá precisando de ajuda, cara. E vamos ver o que vai dar, cara. Essas comissões na LERJ, rapaz, o que é isso? Tem verba ali, esse cabide de empregos internos, mas como é que é isso, cara? Vamos pegar regimento, tá? Interno de outras, né, assembleias do país e vamos fazer comparação com a do Rio de Janeiro e ver quem tá com o papo certo e quem tá com o papo torto, pô. Teodoro, Que loucura é essa, esse poder exacerbado, né, que é dado ao presidente da LERJ? Epa, Teodoro, cara, porque do que adianta eu, pobrezinho coitado, né, eleitor, querer, né, o dissenso para trazer o consenso e sair uma lei e você... Mas peraí, vamos discutir então o regimento interno da LERJ. Eu sou sociedade, cara, e é de lá que tá saindo os negócios, e a gente tem que ir para lá para acompanhar cada decisão dos deputados. Cara, porque vocês são órgão. Vocês não são um poder em si. Teodoro, o que fazer com isso? Vamos descobrir juntos, tá? Vamos descobrir juntos, tá pesado, tá? E essa questão aí da procuradoria é isso, tá? Porque aí você tem, eles supervisionam as atividades jurídicas. Mas pode isso, OABRJ? Eu sou advogado, né? Se eu tô ali no... Peraí, aí o procurador vai supervisionar o que eu faço? Peraí, cara.
Se for da ACEJU, piorou, porque é incompatível o exercício da advocacia para quem ocupa cargo ilicitamente, cara, como chefe, assessor-chefe da ACEJU, cara. Teodoro, tá supervisionando o quê? Já falei, tá? Mesmo professor, tá? Estudando licitação e contratos, tá? Licitação e contratos, tá? Caramba, pessoal. Vamos ver parecer sobre licitação e contrato, MPRJ? Vamos ver? E vamos ver o que vai dar, pô. E você entende, cara, que a minha questão não é a pessoa em si, mas é a lei, é o ente, é isso, pô. Cara. Porque é coletivo, cara. E mais, tá? Essa questão do Tribunal de Contas, cara, vai servir pra muita coisa. E entenda, é caneta, tá? Teodoro estuda, então é escrever, tá? Escrever, tá? Esse camarada aqui, tá? E esse outro camarada aqui, tá? E o professor Gustavo da UERJ, tá? Esse pessoal aqui, tá? Tá? Vamos estudar, tá? Ministra Carmen Lúcia, tá? E Gilmar Mendes, tá? Que eu gosto muito, tá? O Gilberto Barroso, tá? Tem uma linha diferente ali, né? De raciocínio constitucional, né? Os dois, né? Gilmar Mendes, né? E o professor Roberto Barroso, né? Do Gilberto Barroso, mas eu pego um pouquinho daqui, eu pego um pouquinho dali, tá? E faço um negócio assim que eu aprendi na defensoria, tá? A gente quebra o direito, né? E depois constrói o outro, né? E vamos ver o que vai dar, pô. Vamos ver o que vai dar, tá? Porque depois de todas as sacanagens que fizeram comigo, né, cara? Ainda vem de covardiazinha, mas deu ruim, né? E aí corre, né, pra poder resolver. Impessoalidade, cara. Violação ao princípio da impessoalidade, tá? Cara, isso é muito sério, tá? Só que entenda, cara, como é que você faz pra conter os dissidentes? Vai me deflagrar, né? Eu sou sargento bombeiro militar reformado. Aí você vai mover um conselho de disciplina contra mim? Nem existe, tá? Vamos juntos. Vai fazer PAD? O que significa isso, né, cara? Vamos pro Tribunal de Contas. E aí o Teodoro, epa! Então vamos junto, cara. E é isso. Botar a bola no chão e falar, rapaz, é ruim. Cara. É complicado, né? Bota a bola no chão, tá? Que eu não quero mal de ninguém. Mas aí não, meu camarada. Aí não. Processo físico meu, tá? O Tribunal de Contas do Estado é processo físico, tá? 2019, tá? Processo físico, cara. Que covardia. E é muita gente pra se explicar, cara. Mas aí a minha própria revisão de reforma tá pronta. E aí eu vejo esse tipo de coisa. Então eu vou buscar dentro, aí já tô avisando, tá? Tribunal de Contas do Estado, entender quais foram os documentos que foram juntados e disponibilizados, tá? Meu Deus, o que é isso, tá? Direito ali, meio de acesso, tá? A tudão que foi feito, tá? E vamos incrementar mais e trazer benefício para toda a galera. E é isso, cara. Aí você entende, meu camarada, que tem questões, né, pra gente fazer aí de reforma. Entende qual é a situação? É essa, pô. Se eu fui vítima dessa perseguição imoral, improba e tudo que vocês querem ter aí, institucional, cara, você imagina você aí, militar. Você imagina você, cara. Então tem que ir todo mundo no bolo, tá? Pra você não ficar marcado, meu caro. E é isso, porque senão o sistema vem contra você, pô. E mais aqui, tá, cara? E mais aqui, tá? Não se perca de mim, tá? É sobre isso, Theo, É sobre isso, tá? É sobre isso, tá? Não tem acordo, não tem conversa, é justiça. Vá pra justiça se tem razão. Vamos todo mundo junto, tá? Então não tem acordo, não tem conversa, tá? É isso, cara. É isso, tá? E o cliente, tá? Ele não toma decisões por mim, tá? Não toma não, cara. Não toma mesmo. Não mesmo, tá? O que é certo, o que é justo, meu camarada. E é isso.